Nos encontramos para falarmos dos temas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da ótica da inteligência que a doutrina espírita nos oferece. Mas eu gostaria de iniciar com a prece que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então elevemos o nosso pensamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar na Casa Espírita hoje, fazendo uma pergunta aos irmãos que estão presentes. Que dia é hoje? Isso traz alguma coisa à memória de vocês? Amanhã é dia do índio. Hã? Mas é hoje que eu estou perguntando. Hoje? Ah, dia 18 é o nascimento do Allan Kardec. Não? O que vocês acham? É isso que ela falou? Acho que é isso mesmo. Evidentemente que essa data está ligada ao Kardec, mas não é o nascimento do Kardec. É que nessa data, hoje, 18 de abril, fazem 161 anos que o Kardec deixou para nós esse precioso legado que nos oferece o Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857 foi o dia que Kardec vulgarizou o Livro dos Espíritos. Quando ele utilizava essa palavra vulgarizar, é porque houve a edição e já pôde ser colocado, digamos, para ser vendido, para que as pessoas pudessem apreciar ou ter um acesso direto a essa magnífica obra que nós conhecemos, que é a base da doutrina espírita. Muitas pessoas ainda se perguntam, a doutrina espírita é científica? Não, outra é filosófica, não é a religião. O Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou no dia 11 de abril de 1900, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi quem teve o trabalho de unificar a doutrina espírita, porque haviam núcleos de filosóficos, núcleos de cientistas e núcleos de religiosos bem apagadinho, porque o grande glamour era alguém ter um conhecimento filosófico profundo, porque as pessoas naquela época gostavam de ser poetas, escrever poesias, crônicas. Então as pessoas estavam muito mais interessadas na parte da literatura de uma maneira geral do que praticamente na prática da doutrina espírita. Então a pessoa se auto-intitulava: não, eu sou do ramo espírita, mas sou cientista. Não, eu sou do ramo dos filósofos. Não, eu sou religioso. Então tudo isso que aconteceu foi que o Dr. Bezerra de Menezes, que havia sido o espírito de Zaqueu, vocês sabem quem era o Zaqueu? O Zaqueu é aquele que era pequenino, que era um publicano, um coletor de impostos, e que, querendo ver Jesus, sabendo que Jesus passaria por aquela rua, queria vê-lo, mas a sua baixa estatura não lhe permitia vê-lo. Então ele subiu sobre um sicômoro, uma árvore, para que ele pudesse ver Jesus. Desce-te daí, Zaqueu, incomoda-te que eu possa pernoitar e iniciar na sua casa hoje? Está lá no Evangelho, procure lá. Então, dessa forma, foi que Jesus falou para Zaqueu. E aí Zaqueu prometeu que tudo aquilo que ele havia lesado as pessoas, ele ia devolver e dar mais um tanto acima. Então, tudo aquilo que ele fez de injusto, ele ia compensar as pessoas, ainda dar um troco excedente para que as pessoas que haviam sido lesadas por ele, pudessem recompor. E Jesus falou: hoje mesmo a salvação entrou nessa casa. Então, o que Jesus viu? Que aquele pensamento, aquela vontade de Zaqueu era verdadeira. Mas hoje não é dia de falar do Zaqueu, nem dos cientistas, nem dos filosóficos, nem tampouco dos religiosos. Hoje é dia de nós falarmos do Livro do Espírito e do Kardec. A doutrina espírita, apresentando esse tríplice aspecto, foi aos poucos sendo modelada a imagem que o Dr. Bezerra de Menezes
via sobre aqueles temas. E ele havia reencarnado para que ele pudesse responder por isso. Dr. Bezerra de Menezes foi deputado, foi prefeito do Rio de Janeiro, foi vereador, era médico e presidente da FEB. E um detalhe, não sei se era de sorte dele ou se não era de sorte, ele casou 2 vezes com 2 irmãs. Olha que coisa! Casou com a primeira, faleceu. Como a cunhada gostava demais do sobrinho, ficou cuidando do sobrinho. E ela com 16 anos, ou com 13, ele com 36, ou com 26, uma distância muito grande, pede ela em casamento, depois de viúva, e ela aceita, vai casar com ele, teve mais filho com ela, e também continuou cuidando do sobrinho. Cara de sorte, né? Então é o seguinte, desta forma, nós vemos que hoje, a importância que a doutrina espírita tem para as pessoas. Nós, às vezes, imaginamos que pelo fato de que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que somente no Brasil a doutrina espírita tem o avanço e essa quantidade de pessoas dedicadas ou adeptos a essa doutrina, que nós achamos que gira em torno de uns 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil deve ter uns 4 milhões, provavelmente, ou mais. Agora, a quantidade de simpatizantes, de pessoas que não se dizem espíritas, mas que simpatizam com a doutrina espírita, que vai à casa espírita para ouvir palestra ou para tomar passe, esse número aumenta muito mais. E assim, a doutrina espírita, não somente no Brasil, consola os corações sofridos. A doutrina espírita consola os corações no mundo todo. E desde a época que o Kardec deixou vulgarizado o Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1857, eu tenho certeza que vocês não esquecerão mais essa data, porque quando for no mês de outubro, eu vou perguntar para vocês que estiverem aqui na Casa Espírita, porque no dia 3 de outubro é aniversário do Kardec, e eu vou perguntar sobre essa data. Já aproveita, escreve um cordãozinho no dedo e põe a data assim, enroscada nele assim. E desta forma, a doutrina espírita consola muitos corações, porque quando Kardec escreve, virou um auê, as pessoas não falavam mais em outra coisa. Ora, evidentemente, que quando alguém traz uma ideia nova, ele encontra as pessoas simpatizantes que impulsionam aquela ideia, e outras pessoas que criticam, outras pessoas que combatem essas ideias. Mas a espiritualidade atenta sabia que tudo isso aconteceria, que haveria os críticos, que haveriam aqueles que apoiariam, mas com 161 anos de idade. A doutrina espírita encontrou realmente inúmeros combatentes, mas isso nos mostra que ela está no caminho certo. Por quê? Porque se ela já dura 161 anos, e que tudo que foi escrito, tudo aquilo que estava documentado na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, não teve um progresso científico tão grande, que pudesse desmentir aquilo que a espiritualidade trouxe e entregou às mãos de Kardec, para que ele pudesse codificar e editar esses ensinamentos. Porque vejamos, quando alguém lança numa pesquisa alguma coisa, o outro pesquisador, o outro cientista que está do outro lado do continente, em outro continente, lê aquilo, lê aquelas teses e fazem as suas críticas, concordando ou não daquela situação. E ele tem aquele grupo de pessoas que discordam, como tem o grupo das pessoas que concordam. Mas as pessoas também precisam, quando chega a uma determinada circunstância, precisa de uma coragem para assumir aquela posição, porque muitas vezes as pessoas são contrárias a algumas coisas, mas não têm coragem de tomar uma posição, bater o pé. Se for do grupo do PSDB, nem pensem que vai tomar uma posição, vai sempre ficar em cima do muro. E desta forma, a espiritualidade ofereceu-nos conhecimentos
verdadeiros, falando sobre a vida no planeta Terra, falando sobre a vida em outros planetas. E tudo que as pesquisas fizeram até hoje foi comprovar que aquilo que o Allan Kardec codificou, orientado pela espiritualidade do mundo invisível, fez o quê? Fez com que aquela divulgação fosse comprovada e tida como verdadeira. E eu digo a vocês, eu acredito que eu devo ser o espírita mais antigo que tem aqui, com exceção da Dona Cida. Não quer dizer que saiba mais do que vocês, mas quer dizer que eu sou mais antigo. Porque quando eu me tornei espírita, eu tinha de 18 para 19 anos. E nesta época para cá, eu nunca li nada hoje, não leio nada hoje, que minha memória não volta naquela época inicial, para que eu faça uma analogia, uma avaliação, compreendendo que em momento algum existe uma contradição na doutrina espírita. Aquela doutrina espírita que chegou até Kardec, que ele documentou, imprimiu e colocou para vulgarizar, e aquilo que nós lemos hoje, depois de todas essas pesquisas científicas, todo esse avanço tecnológico, do homem enviar naves e mais naves e foguetes para o espaço, em nada contradiz a doutrina espírita, mas sim lhe dá força e sustentação, porque a doutrina espírita nos ensina como é a vida aqui, mas entende como é a vida nos outros planetas. Se amanhã o Einstein retornar à Terra, fisicamente falando, prosseguir nas suas pesquisas das suas teorias, e a humanidade de imediato não puder elaborar artefatos que possa comprovar que aquilo é verdadeiro, nós nos sentiremos confortáveis, porque aquilo que será descoberto daqui a 200 anos não irá em sentido contrário, desmentindo a doutrina espírita. Nós a temos como verdadeira, e nesses tempo que eu conheço e que eu leio sobre espiritismo, em nenhum momento eu fico decepcionado com aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Eu sei que o Anderson não vai gostar muito do que eu vou falar, mas eu vou falar. Porque o Anderson dizia que o São Jorge não estava no parque, mas sim na lua, montado num cavalo branco, defendendo uma donzela com uma lança de um dragão. Ora, os americanos foram lá e não viram isso. Outras visitas fizeram a lua e também não viram. Mas viram em algumas fotos, em alguns vídeos, que por trás daquilo que a NASA nos enviava como imagem, havia uma sombra em algum lugar, que podia deduzir-se que eram seres de outros planetas. Ora, quando nós vimos aquele filme, eram os deuses astronautas, aquilo que as pessoas com menor esclarecimento chamavam de deuses, não seriam seres de outros planetas? E que em momento algum vocês encontram no Evangelho ou no Livro dos Espíritos uma afirmação que não era daquele jeito. Isso já fazem 161 anos. Então procurem no Livro dos Espíritos. Observem as perguntas elaboradas pelo Kardec. Observem a resposta que a espiritualidade lhes oferece de maneira inteligente. E vocês comprovarão que hoje, com as descobertas que nós temos hoje, em nenhum momento aquilo que estava ensinado ficou atrasado, com falsidade. Em 1971, no programa Pinga Fogo, do dia 28 de julho de 1971, na extinta TV Tupi, o Chico declara abertamente que havia vida inteligente em outros planetas e que nenhum líder religioso assumiu essa posição. Não sei o motivo pelos quais eles não tiveram coragem
de assumir a posição que o Chico assumiu. Porque se existe alguém que pode ter certeza que existem artefatos ou objetos voadores não identificados vindo de outros planetas para a Terra, nós temos certeza que essa instituição religiosa é a Igreja Católica. A Igreja Católica mandou para a fogueira Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, essas pessoas. Essas pessoas não foram para a fogueira ou para a guilhotina ou para a forca, porque eles desmentiram aquilo que eles tinham certeza que era verdade. Então, o Leonardo da Vinci vai. E por si mueve. Ou seja, eles diziam que a Terra era estática, e ele dizia que ela era redonda, dizia que ela se movimentava, mas que ela não era o centro do universo, e que ela que girava em torno do Sol, e não que o Sol girasse em torno da Terra. Por quê? Porque as primeiras pessoas a possuírem lunetas, a possuírem telescópio, era quem? O Vaticano. Foram os primeiros. Então eles sabiam que existia visita de objetos voadores não identificados no planeta Terra, mas pelos seus interesses, que eu não sei quais são, sempre ofuscaram tudo isso, oferecendo-nos argumentos contrários a essa posição. E o Chico, no dia 28 de julho de 1971, falou no programa Pinga Fogo a respeito disso. Se os senhores quiserem, podem ir na internet, que vocês vão achar na íntegra a entrevista do Chico na extinta TV Tupi em 28 de julho de 1971. E desta forma, nos oferecendo os ensinamentos, nos dando a certeza. Hoje, o que nós vemos? No YouTube, inúmeros vídeos ou temas relacionados a tudo isso, nos dando ideia que alguém viu isso, que alguém viu aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, numa confusão muito grande, ou seja, numa grande movimentação de informação. Ora, muitas são verdadeiras, outras não, mas continuamos acreditando que é verdadeiro, porque imaginemos, como é que poderia o Pai Celestial despreender ou deixar uma condição de extrema energia, um desperdício de extrema energia, nos proporcionando uma lua bonita? É claro que ela é um satélite da Terra, é claro que ela não tem luz própria, e aquilo que ela reflete é a luz do Sol para nós, mas não é um desperdício de energia? Por que tantas estrelas que nós vemos, tudo iluminado, é só para as pessoas namorar? Ficar olhando aquilo, fazer uma cena de romantismo, ou para um poeta inspirado escrever uma poesia? Não é para isso, é porque existe um sentido de uma maneira muito mais valorizada para que nós tenhamos condições para compreendermos. E hoje nós observamos que as empresas de televisão têm oferecido-nos inúmeras apresentações, permitindo que nós tenhamos o raciocínio que eles estão nos dizendo que existem vida inteligente em outros planetas. E eu sempre acreditei nisso, desde quando eu tinha 11 anos de idade. Desde quando eu tinha 11 anos de idade, eu já acreditava nisso. E desta forma, estão nos acostumando com essa ideia. Houve uma época em que Orson Welles, cineasta e ator americano, que tinha um programa de uma emissora de rádio nos Estados Unidos, ele simulou a chegada na Terra de seres extraterrestres. Pessoas se mataram, pularam de cima dos apartamentos, imaginando que aquele que estava no rádio era verdade, ele estava só simulando. Mas agora não. E durante todo esse tempo, ficou acobertado tudo isso para quê? Para não criar um pânico nas pessoas. Mas volta e meia nós vemos um filme chamado Hangar 18, Área 51 e mais outros temas,
o caso de Roswell. O caso Roswell, nos Estados Unidos, aqueles meteoros que nós vemos, que volta e meia os russos passam nos seus vídeos, nós encontramos na internet esses vídeos de seres que foram detectados pelos russos. No Brasil não tem uma quantidade muito grande. Eu lembro que eu estava fazendo uma viagem para Goiânia em 1981 de avião. Dom Helder Câmara estava vindo do Nordeste, parece que é do Recife, e que emparelhou-se com a aeronave um objeto voador não identificado. Então um passageiro fala uma coisa, outro fala outra, e o cara vendo Dom Helder Câmara vai entrevistá-lo. E aí, Dom Helder, o que o senhor viu? Ah, meu filho, como não era coisa de Deus, eu fechei meus olhos. Não era coisa de Deus, eu fechei os olhos para não ver, porque era pecado. É claro que ele mentiu. Porque quem não tem a curiosidade para ver, por exemplo, se nós nos encontrarmos sozinhos, com um objeto voador não identificado, nós ficaremos temerosos, não é isso? Mas se nós estivermos todos juntos, bom, se vai levar todo para aquela nave, então nós vamos todo mundo junto, nós temos até com quem conversar lá dentro, não é verdade? Mas se a gente estiver sozinho, a gente fica de uma certa forma receoso daquela situação. Hã? Isolado, poxa vida, vou pagar o pato sozinho? Então, desta maneira, nós ficamos amedrontados. Então ele falou, não, eu fechei os olhos naquele momento, meu filho, eu não olhei porque aquilo não era coisa de Deus. E assim, aos poucos, a mídia vem nos preparando para aceitarmos essa situação. Eu me lembro que quando eu morava em Uberaba, eu tinha 19 anos aproximadamente, eu morei lá até os 23, eu morava numa república de estudantes, e os Estados Unidos haviam lançado uma sonda em Marte, duas, Pioneer número 1 e Pioneer número 2. E eu havia ouvido ou lido uma entrevista do Chico, não me lembro bem, que ele dizia que a Lua era habitada. E as pessoas ali, tudo católicas, só eu que era espírita, eu defendia aquilo que o Chico dizia. Olha, eu nem sabia porquê, mas eu já acreditava no Chico naquela época. Imagina agora, que eu tenho fatos que endossam tudo aquilo que eu pensava. E então o Chico disse, e eu falava para o pessoal na República, não, porque não tem, e era só eu sozinho contra 7, 8 caras, e tudo no mesmo nível intelectual, eu ficava perdido no meio daquele povo. E aí nós fizemos uma aposta, né, que se a nave que estava a caminho de Marte pudesse comprovar que tinha seres humanos em Marte, eu daria um cascudo na cabeça de cada um. Porém, se fosse o contrário, cada um daria um cascudo na minha cabeça. Adivinha como ficou a minha cabeça? Ah, seu marido ficou ruim, hein? Ficou inchada, né? Como se diz, ficou cheia de galos. E desta maneira, o que aconteceu? A nave pousou em algum lugar onde não houve a presença devida. E quando mandaram, digamos, aquele jipezinho para Marte, alguns anos atrás, inclusive era uma brasileira que controlava aquilo nos Estados Unidos, nós percebemos também que aquele jipezinho andava num terreno rochoso, arenoso, mas que também não havia presença de vida. Poxa, mas o Chico disse, a espiritualidade disse, então eu vou continuar acreditando, não tenho motivos para duvidar. Agora vamos fazer uma observação. Se por acaso chegar um marciano que mandar uma nave e ele cair no centro do deserto do Saara, enroscado naquela areia ou alguma coisa assim, ele vai encontrar uma vida inteligente ali? Não. Mas vamos supor que ele encontrasse, que tivesse um beduíno ali passando por ali a camelo. Você acha que as autoridades que enviaram aquele artefato mostraria para a população, sabendo do que já tinha acontecido no passado, do pânico nas pessoas?
não mandaria. Por exemplo, aquilo que nós vemos sobre a Lua, como essas imagens que nós estamos citando da sombra de artefatos, de objetos na Lua, até hoje mostram até que existem construções na Lua em alguns vídeos. Eu não sei o quanto que é verdade, porque não tenho condições de comprovar se aquilo é uma montagem ou se não é, mas leva-nos a acreditarmos que aquela presença do Neil Armstrong pisando na Lua e dizendo: esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Então, nesse momento, observa-se de uma certa forma que ele estava sendo observado. As pessoas podem colocar esses artefatos, ou sei lá, um truque, para mostrar se é verdade ou mentira. Eu acredito que seja verdade, mas pode não ser. Eu acredito. São Jorge não passou. Não, eu já falei do São Jorge, que está no parque. São Jorge está no parque com a espada dele e a Santa Bárbara por perto. Mas lá na Lua, não está lá. Não, ele está aqui no parque ali, ó. Não é na Lua, é no parque que ele está. Pergunta para o Anderson. O Anderson sabe isso melhor do que nós. O Anderson sabe. Então, desta forma, desta maneira, eles não mostrariam, para não criar o pânico nas pessoas. Não mostrariam. Mas a intensificação de informações neste momento é muito grande, ou seja, preparando-nos psicologicamente falando para um grande momento. Tanto é que já existem muitos filmes mostrando uma guerra entre os americanos e os extraterrestres. Por que os americanos fazem isso? Porque eles sabem que aqui não existe nenhuma força para combater, só se vier do espaço. Deduzindo que se juntar todo mundo aqui não pode combatê-los. Então, se houver alguma coisa que possa dar briga com eles, tem que ser do outro mundo. E aos poucos, percebendo tudo isso, e nós comprovando que nada do que o Kardec deixou anotado para nós em 1857, alguém possa apontar como uma mentira hoje. Eu acredito que um amadurecimento de 161 anos, onde as pesquisas científicas em tudo que existe se intensificaram e não conseguiram nenhuma prova contra a doutrina espírita, desmentindo-a, é porque verdadeiramente a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Vocês acreditam nisso? Sim. Vocês acreditam naquilo que Jesus falou sobre isso? Que coisa maravilhosa. Então, se nós fôssemos evangélicos, nós diríamos a palavra de Deus, não é verdade? Nós sabemos que ninguém nunca ouviu a palavra de Deus, mas evidentemente que alguns daqueles que podem representá-lo perante nós, se alguém tem autoridade aqui na terra para fazê-lo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Divino Mestre Senhor, como gostava de dizer Chico Xavier. Chico Xavier se pronunciava sempre assim: Jesus amado. Divino Mestre e Senhor. 19 e 20. Olha que frases de extrema elevação, maravilhosas, de extrema elevação. Então, Jesus ofereceu-nos o esclarecimento, quando está escrito no Evangelho, segundo o Espírito: se vós me amais, guardai meus mandamentos. Boa noite, Somário. Fica com Deus. Tudo de bom. Para você também. E eu pedirei ao meu Pai, Boa noite. para que possa enviar um novo Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, para que fique eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Então, se a doutrina chegou no momento adequado, é porque naquele momento, há 161 anos atrás, ou há 170 anos atrás,
havia uma onda materialista muito grande. Por quê? Porque a igreja impunha as suas ideias. Os cientistas, os pesquisadores, através das pesquisas científicas, puderam comprovar que aquilo cientificamente não era verdadeiro, mas acreditar naquilo que a igreja dizia era uma imposição. Não citamos o Giordano Bruno, o Nicolau Copérnico, o Leonardo da Vinci? Nós citamos. Então, eles eram obrigados a relatar e acreditar naquilo que a igreja impunha. Aqueles que não aceitaram mudar de ideia, porque tinham certeza absoluta, como Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, morreram na fogueira, porque não quiseram voltar, preferiram morrer, mas que não voltaram atrás. E quem foi menos corajoso, igual Leonardo da Vinci, deu um passinho atrás. Também era a igreja quem financiava essas pesquisas. Quando Allan Kardec proporciona-nos o esclarecimento da doutrina espírita, a igreja também financia um grande químico inglês para que ele pudesse comprovar que aquilo que estava escrito na doutrina espírita fosse desmistificado ou fosse mentira. E ele recebe o incentivo, e estuda, pesquisa, mas na hora de fazer a palestra final daquilo que ele comprovou cientificamente, ele não teve coragem de mentir. Ele relatou o fato concreto, tal qual a sua honestidade permitiu, naquilo que foi conclusivo nas suas pesquisas, nas suas investigações. E a igreja ficou louca com ele. Esse cara se chamava William Crookes. Ele era um químico inglês, fazia parte da Academia de Ciências da Inglaterra, possuía um prestígio de ombro a ombro com um outro pesquisador muito conhecido de todos, que nós conhecemos como Isaac Newton. Então o Isaac Newton e William Crookes possuíam dentro dessa Academia de Ciência da Inglaterra o mesmo prestígio, só que um era químico e o outro era físico. Tal qual aconteceu com Einstein, na teoria da relatividade. Ele escreveu aquelas teorias, ensinou nas universidades, desencarnou, sem poder comprovar tudo aquilo. As pessoas que estudaram as suas teorias, é que com o passar dos anos foi chegando à conclusão, criando artefatos para que pudesse comprovar que aquilo que ele escreveu era verdadeiro. Em algumas situações já foram comprovadas, em outras não, mas teremos tempo para isso. Vejamos, de Abraão, de Moisés até Jesus são praticamente 1400 anos, ou seja, 1472 anos aproximadamente. E de Jesus até Kardec, 1857. Nós temos, digamos assim, mais 1500 anos para ruminarmos na nossa mente, para fazermos a prática do bem e da caridade, para nos colocarmos com os dois pés neste momento em que nós vivemos hoje. Porque a doutrina espírita nos ensina hoje que nós estamos numa fase de transição entre um planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração. Ora, mas nós estamos adentrando a regeneração. É como se nós estivéssemos no oceano, ainda estamos nadando por sobre as águas. E depois, aos poucos, nós vamos mergulhando, até tocarmos o fundo, que pode ser de 11 mil metros de profundidade, pode ser de 10 mil, porque existem fendas abissais no fundo dos oceanos. E nós, nesta caminhada que nós temos, nos aperfeiçoando, adentrando a doutrina espírita, adentrando, melhorando-nos, e à medida que vamos melhorando-nos, nós estaremos em contato com outras verdades que nós não imaginamos que um dia chegaremos a conhecer, mas nós as conheceremos.
E quando terminarmos esta época, nós certamente seremos seres regenerados. Nós não cometeremos mais os mesmos erros que nós cometemos hoje. Estaremos mais evoluídos, mas não cometeremos mais os mesmos erros. Então, irmãos, lembrem-se, nós temos mais 1.500 ou 1.800 anos para nos regenerar. Evidentemente que os mais apressadinhos vão se regenerar em primeiro. Os caras mais preguiçosos, depois. Não é isso? Então Deus ajuda quem? Cedo madruga. Precisamos trabalhar para não ficarmos maçando aqui, pisando no mesmo lugar, a fim de que a nossa evolução se complete. Como nós faláramos, que o Zaqueu subiu em cima da árvore. Ele era um coletor de impostos. Ele lesava as pessoas. Ela deve 10 e ele fala que é 15. Ela paga os 15. Porque senão a centúria romana vem em cima dela. E ele passa o dinheiro para o Império Romano, ele passa os 10. 5 ele põe no bolso dele. Parece que nós já conhecemos isso há muito tempo aqui no Brasil. As lições são bem antigas. Então, as lições são antigas. Nós também somos, mas nós não fazemos as lições. Ele, naquele momento, se transforma, modifica-se e reencarna entre nós como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido no Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1000. Eu não me lembro bem o ano que ele nasceu, preciso verificar essa data. Então, o Dr. Bezerra de Menezes foi o Zaqueu e fez essa transformação. Agora, havia naquela época pessoas que se encontravam num estágio bem mais adiantado que o Zaqueu, mas que hoje se encontra mais atrasado. É que, digamos, que cada reencarnação fosse um ano escolar. Então, você entra no primeiro ano, eu entro no primeiro ano, todos nós estamos no primeiro ano. Quem estuda mais, passa com as melhores notas. Quem estuda menos, também passa para o segundo ano, mas não com tanto brilho. Chega no segundo, no terceiro ano, ele descuida, é reprovado, e o outro passa para a série seguinte. Vai aumentando a distância entre eles. Quando você reage, mas você só pega poeira, porque o outro está bem na frente. É desta forma que nós precisamos amadurecermos, na expectativa de avançarmos mais rapidamente nessa direção. Porque o final da linha, para nós todos, é um só. A providência divina, é Deus. O nosso único objetivo é irmos de encontro com o Pai Celestial. Não existe outro caminho. Não importa se nós, para descermos até a estação, sairmos aqui pela Maranhão, pegamos Amazonas, vamos até lá, ou se vamos até Rio Grande do Sul, até Goitacazes, ou até se nós tivermos que procurarmos Roberto Simonsen, nós vamos andar mais, mas também chegaremos na estação, mais atrasados. Outros irmãos terão avançado mais, porque eles compreenderam rapidamente o objetivo pelos quais eles se encontram aqui. E nós ainda naquele oba-oba, digamos o seguinte, batendo um pandeiro, fazendo um pagodinho na escola de samba, uma roda de samba, nós ficamos atrasados. Porque enquanto nós estamos batendo pandeiro, alguém está assistindo uma pessoa necessitada lá na Avenida do Estado. O outro está visitando os hospitais, aplicando passe. Outros está recolhendo, digamos, roupas usadas para distribuir às pessoas carentes.
E nós estamos aqui no pagodinho, ó, tocando viola, batendo pandeiro, tocando viola, batendo pandeiro. E amadurecimento ainda não aconteceu. E quando acontecer, você vai observar que todos aqueles que estiveram com você no mesmo ponto de partida estarão bem adiante. Ora, não importa, porque o Pai Celestial, com a sua paciência extremada, aguarda-nos. Mas, por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que as nossas dores, mais dia, menos dia, nos levará ao seu encontro. Mais dia, menos dia, nós estaremos na presença de Deus. E pelo fato de que não interfere no nosso livre-arbítrio, Ele aguardará pacientemente o dia que nós nos arrependermos e mudarmos verdadeiramente de atitude. Porque os bons espíritos não se cansam. E tudo isso que nós estamos informando aos senhores, onde é que nós encontramos com facilidade? Ninguém arrisca? No Livro dos Espíritos. Nós encontramos tudo isso nos Livros dos Espíritos, que Kardec deixou vulgarizado no dia 18 de abril de 1857. Ora, como será que o Kardec, mesmo sendo dotado de uma robusta inteligência, pudesse oferecer-nos tanta verdade, tanta clareza, com tanta facilidade de ensinamento? Ora, primeiro que ele era um pedagogo, conhecia da sua época tudo aquilo que os professores falam muito hoje nas escolas, de didática teórica e prática. Ele conhecia. Ele foi aluno do grande mestre Jean-Henri Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, num castelo que era um instituto nas margens do lago Neuchâtel, na Suíça. E trouxe para nós essa bagagem. Se nós fizéssemos um retorno ao passado, nós perceberíamos que os métodos de ensino pestalozziano ainda seria vanguarda nesse momento em que aqui nós nos encontramos. Houve um tempo que uma moça espírita lá de Barretos, uma senhora, as pessoas, percebendo a sua capacidade, convidaram-na para trabalhar na Secretaria da Educação de Barretos. É claro que a secretária não era ela era apenas uma trabalhadora. E ela apresentou um estudo para a secretária, para que pudesse ser aplicado nas escolas de Barretos os métodos de ensino pestalozzianos. E quando ela mostrou para as pessoas da Secretaria da Educação, elas ficaram maravilhadas, alguns com ciúme, outros com inveja e outros que aceitam a ideia. Mas como eles tiveram pouco tempo para colocar em prática aqueles ensinamentos ou aqueles métodos, adivinham o que aconteceu? Que começou a ser aplicado nas escolas, que começou maravilhosamente bem e que era de elogio total da população de Barretos e também da maioria dos professores. O que aconteceu? O candidato a prefeito não foi reeleito e aquele que entrou mandou um pé em tudo aquilo. Veja o que acontece conosco. Parece que desgrama assim, parece que é uma sina da gente ficar sempre por baixo, não é verdade? Tem o conhecimento, sabe o que precisa fazer, mas existe algo, uma interferência das sombras ou de qualquer outra coisa que não permite colocarmos em prática aquilo que impulsionaria o Brasil num caminho muito diferente. Evidentemente, vai falar, mas só Barretos, uma cidadezinha pequena? É. Mas já é uma semente, onde pode render 30 por 1, 70 e às vezes até 100. E assim, irmãos, nós vamos lembrar do nosso irmão Kardec hoje, porque nós nunca lembramos dos nossos
grandes baluartes. Mas como eu não deixei vocês saírem daqui sem que se lembrassem do Kardec, ficarão comprometidos a elevar os seus pensamentos a Kardec, fazer as suas rogativas a Jesus, Divino Mestre e Senhor, agradecendo de coração por ter nos enviado esse Espírito extremamente inteligente, aplicado, generoso, porque não foi só isso que o Kardec fez, ele dava aula gratuita para as pessoas necessitadas de física, de matemática, de astronomia, de francês, de tudo que vocês pensarem. Fez isso há alguns anos, antes dele se adentrar os compromissos do Espiritismo. E rogar a Jesus, Divino Mestre e Senhor, para que possa abençoá-lo, para que possa permitir não somente um reencontro físico conosco, mas também das suas ideias, dos seus pensamentos, propagando na cabeça, nas mentes de todos nós. É verdade que se nós esquecemos de Kardec, por outro lado também existe uma fila interminável de pessoas que o amam, que o acreditam, e que queria, neste momento, estar próximo dele, estendendo-lhe as mãos, cumprimentando-o pelo êxito, pelo sucesso do Livro dos Espíritos. Evidentemente que nós poderíamos ser essas pessoas, mesmo que nós fôssemos os últimos dessa fila interminável, e disséssemos com coragem, com alegria: obrigado, Kardec, muito obrigado. Jesus lhe pague pela presença pela sua presença amiga e instrutiva no nosso meio. Assim seja. Vamos elevar os nossos pensamentos, iniciando as nossas rogativas para o Kardec aqui na Casa Espírita, porque na Casa Espírita é o melhor local para fazermos as nossas orações e rogativas aos desencarnados. Lembrem-se disso. Já vai terminar. Vai, pode falar.